Uma mensagem de reflexão com o apóstolo Paulo Macedo. 1 Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Vamos ler comigo todos juntos. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, pela sua cabeça não passará navalha. Para aí, feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, que não seja eu, que seja o Senhor ministrando através da minha vida. Eu repreendo todo espírito contrário à ministração da tua palavra, Senhor. Oh meu Deus, que o Senhor venha remover do nosso meio toda a inércia, toda a apatia, toda a tristeza no mundo espiritual, Senhor. Oh meu Deus, que o Senhor venha remover no poder que há no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos batizar nessa noite com uma alegria, com unção, com um poder, Senhor. Queremos sair daqui ativados pelo Senhor, porque onde o Senhor está, ali tem ativação, tem alegria, direcionamento. O Senhor vivifica as nossas vidas, Senhor. Então, Pai, que o Senhor venha em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja liberando sobre nós, Pai, uma unção poderosa nessa noite. Que não seja eu ministrando a Tua palavra, mas que seja o Espírito Santo de Deus através da minha vida. Nós repreendemos em Teu nome, Jesus, todo espírito contrário, toda influência jezabélica, influência de Leviatã, seja qual for o principado. Somente o Senhor tem autoridade sobre esta igreja, sobre o governo dessa igreja, sobre o altar dessa igreja, Senhor. Então ministra nessa noite aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Podemos sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu quero trazer uma rápida palavra para vocês sobre o poder da entrega. O poder da entrega. Aqui conta a história de Ana. Ana era uma mulher que ela era estéril. E naquela época uma mulher em Israel, estéril, era como se fosse uma mulher amaldiçoada por Deus. Uma mulher amaldiçoada por Deus. E ela tinha um sonho de ter um herdeiro, né? A continuidade dela. Enfim, diz a palavra de Deus que essa mulher, eu não quero entrar muito dentro do contexto, né? Onde ela morava, né? A companheira que humilhava ela, não quero entrar nesse contexto, eu quero direto no que ela fez. E ali Ana, depois de muito tempo vivendo com essa situação, com essa vergonha, porque era uma grande vergonha naquela época, uma mulher não poder gerar uma grande vergonha, era como se ela tivesse uma maldição espiritual sobre a vida dela, algo terrível. E um belo dia Ana entrou no templo. Ela entrou no templo e estava ali em Siló. E nessa época em Siló, ali ficava a Arca da Aliança, e o sacerdote líder ali em Siló era o sacerdote Eli, tá? Ele era o sacerdote, ele trazia toda a direção para o povo de Israel. E diz a palavra de Deus que ela entrou no templo. Ela entrou no templo e ela começou a orar ao Senhor, falar com Deus, orando, falando com Deus. E no momento da oração, a parte chave da oração de Ana, é porque a oração dela foi uma oração santificada. Uma oração
santificada. Uma petição santificada. O desejo dela era ter um filho. Esse era o desejo dela. E Deus precisava justamente naquele contexto de um profeta. Vocês estão aqui? Amém? Dentro desse contexto, Deus precisava de um profeta. Por quê? Porque o sacerdote ali, ele tinha perdido completamente a visão do padrão de Deus, do protocolo de Deus. Ele já estava velho, não só velho fisicamente, mas estava velho espiritualmente. Ele perdeu a visão completamente espiritual. Os filhos dele, que seria o próximo profeta, o próximo sacerdote, no lugar dele, os meninos estavam contaminados, eles estavam perdidos, sem direção. Diz a palavra de Deus: perdidos e sem direção. E ali Ana entrou no templo, ela queria um filho e Deus queria um profeta. Olha que coisa tremenda. Que encontro profético, que encontro celestial. Ela queria um filho e Deus queria um profeta. E olha, e a oração de Ana foi uma oração tão poderosa que liberou um poder dos céus. E esse poder foi tão poderoso que entrou no ventre dela e removeu a esterilidade do seu ventre. A oração dela foi algo poderoso. Quando a oração dela chegou no trono, Deus falou assim: tudo que eu precisava era de uma oração dessa. Tudo que eu precisava era de um clamor profético como esse. Eu atento em Israel, de onde viria um clamor profético, uma oração profética, e essa oração sai justamente dessa mulher. Olha só como que ela orou: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele entregarei ele pelo resto da sua vida. Deus falou assim: tudo que eu queria ouvir. Eu estou querendo um profeta e ela está querendo um filho. Olha que coisa tremenda. Senhor, se o Senhor me der um filho, entregarei ele por resto da sua vida. Olha que coisa tremenda. Automaticamente do trono de Deus saiu o quê? Poder. E do trono de Deus saiu poder. Esse poder entrou no ventre dela. Algo tão poderoso entrou no ventre de Ana e removeu a esterilidade do ventre dela. Olha só que tremendo. Removeu a esterilidade do ventre de Ana. No versículo 12, vamos ver. 1 Samuel, versículo 12. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observava sua boca. Sabe quem é Eli? O sacerdote. É como se ela chegasse aqui no altar e ela está orando, não tinha ninguém. E ali estava lá o sacerdote no cantinho, e de repente o sacerdote começou a olhar para ela, e ela falando, orando. Porém, olha só no versículo 13. Porquanto Ana falava no seu coração, só se movia os seus lábios, e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Imagina aquela mulher falando ali. O sacerdote olhou para aquela mulher e falou assim: essa mulher deve ter bebido todas hoje. Como que deixaram entrar essa mulher embriagada? Deixaram essa mulher entrar dentro da casa de Deus embriagada, bêbada. E ela ali, ele deu ela por embriagada. Mas realmente ela estava embriagada. Sabe por quê? O poder da entrega é algo tão poderoso que o Espírito de Deus vem sobre a sua vida. Uma forma tão poderosa
que ele olhou para ela e falou assim: essa mulher está bêbada. Ela estava bêbada sim, mas bêbada do Espírito Santo de Deus. O poder da entrega vem, o Espírito Santo na sua vida de uma forma tão poderosa, tão tremenda, querido. Eu tenho aprendido com Deus que nós só teremos uma grande vitória na nossa vida quando nós tivermos uma grande derrota para o Espírito Santo de Deus. Uma derrota para o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que significa uma derrota para o Espírito Santo de Deus? É você ter uma vida de entrega. Uma vida 100% de entrega ao Senhor. Nós temos que entregar tudo para Deus, inclusive os nossos pecados, as nossas limitações também. Temos que entregar os nossos pecados para Deus. Temos que entregar as nossas limitações, nossas dores, nossas mazelas, nossos conflitos. Temos que entregar as nossas petições para o Senhor. E tudo isso tem que estar no altar de Deus. Sabe por quê? Olha o que a palavra de Deus diz no Salmo 24, versículo 1. Vamos ver. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Queridos, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Não somos dono de nada. Tudo é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor. A provisão que vem na sua mesa todos os dias é do Senhor. As portas que se abrem, foi o Senhor que abriu as portas para você. Tudo é do Senhor. Então, se tudo é do Senhor, nós precisamos entregar tudo para Ele. Tudo para Ele, tudo nas mãos do Senhor. Senhor, está aqui. Administra minhas finanças, administra meu casamento, administra o meu ministério, administra tudo, Senhor. Tudo, Senhor. O grande erro do jovem rico que veio conversar com Jesus: Senhor, como é que eu faço para poder herdar a vida eterna? Jesus falou assim: vende tudo que você tem, entrega aos pobres. Ele virou as costas para Jesus e foi embora. Jesus fala assim: coitado dele, ele esquece que eu sou dono de tudo isso. Sou dono até da vida dele, sou dono de tudo. Logo depois desse contexto, Jesus fala: como que é difícil uma pessoa herdar o reino dos céus. Pessoas que têm muitas posses nesse mundo, como que é difícil. Elas estão agarradas ali, nas posses, agarradas nas coisas do mundo, sabe? Na nossa carne tem um sentimento de posse, mas que sentimento é esse que não podemos levar nada? Isso está na nossa alma, está na nossa natureza humana, nos nossos ossos, na nossa carne, agarrado com as coisas desse mundo. Nós precisamos passar por essa terra. Se você quer ter uma vida feliz nessa terra, uma vida feliz nesse mundo, que você possa deixar o Senhor administrar tudo, entender que você é somente um mordomo de Deus, que você é somente um mordomo, que você só é um instrumento nas mãos dele. Enquanto você entender isso e viver dessa forma, a sua carga será menos pesada nessa terra, os conflitos serão menores, você vai sofrer bem menos. Você vai sofrer bem menos, porque na nossa existência, na nossa caminhada, para o nosso crescimento espiritual, nós vamos experimentar perdas e ganhos em todas as áreas. Perdas emocionais, ganhos emocionais, perdas financeiras, bênçãos financeiras, perdas de morte física de pessoas que nós amamos. Então, a vida é isso.
E se você estiver agarrado nisso, você vai sofrer muito mais. Mas você tem que estar agarrado no Senhor. Nós temos que estar mergulhados em Deus. É no Senhor, querido, porque se nós estivermos no Senhor, encontraremos um lugar de descanso. Encontraremos um lugar de descanso. Há um lugar de descanso no Senhor. E aí sim você vai ter prazer no Senhor para usufruir as bênçãos que o Senhor colocar em suas mãos. Mas usufruir no Senhor, sem ser servo de tudo isso, mas como mordomo do Senhor, administrando a mordomia de Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. E você tem que estar caminhando com o Senhor. Se você caminhar com o Senhor, entender isso, sabe o que vai acontecer? O Senhor estará sempre te abençoando, você estará sempre debaixo do favor de Deus. Mas se você não entender isso e achar que é você, a força do seu braço, que você conquistou, você que fez isso, fez aquilo, aí nós vamos cair lá para 1 Samuel, que fala também, né, no capítulo 2, que praticamente está dentro desse contexto todo, né? Que fala que o Senhor é aquele que dá a vida, aquele que tira a vida, o Senhor é aquele que abaixa, o Senhor é que exalta, o Senhor é aquele que levanta o pobre lá do pó e coloca entre os príncipes. Esse é o Senhor, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E por que nós temos dificuldade de viver assim? Por que nós temos dificuldade de entender? Eu creio que entender, muitos entendem. O maior desafio é viver assim, é nesse descanso, é nessa dependência, nesse descanso no Senhor. Porque, independente disso, se você não entender isso, você vai passar por essa terra, o seu sofrimento pode ser muito maior. E você não vai usufruir o tempo que Deus nos deu aqui na terra dos viventes. É um tempo precioso, um tempo para que Deus possa manifestar a glória dele na nossa vida. Repete comigo, fala: uma aliança de entrega com Deus significa que tudo que eu tenho precisa ser entregue a Deus, inclusive nossos pecados, medos, dores, mazelas, bens, famílias, títulos e vocação. Tudo pertence a Deus. Queremos também que tudo pertence ao nosso Pai Todo-Poderoso. Diga para o seu irmão, quando nós entramos nessa dimensão, realmente nós entendemos que nós somos herdeiros de tudo que Deus tem nos céus e na terra. Você recebe essa palavra? Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor Jesus. Queridos, isso é muito importante. A entrega libera a fé. 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 Meu Deus do céu, que tremendo. Algo sobrenatural. Veio do trono o poder e removeu a esterilidade do ventre de Ana. Isso me lembra daquela mulher do fluxo de sangue. Que aquela mulher, ela disse: se eu somente tocar nos vestidos de Jesus, na orla dos vestidos de Jesus, eu serei o quê? Curado. Só em ela ter falado isso, puf, liberou a virtude e ela foi curada imediatamente. Imediatamente. Glória a Deus, queridos. Para nós finalizarmos, a oração de entrega ativou o destino da nação de Israel. Olha que coisa tremenda. A oração de entrega ativou o destino da nação de Israel.
Porque Israel estava vivendo um colapso espiritual, moral e uma decadência espiritual. Estava numa situação difícil. E através desta oração de entrega poderosa, vai nascer quem? Samuel. Vai nascer Samuel. Significado da palavra Samuel: aquele que ouve. Deus precisava de um sacerdote para ouvir ele, para poder remover a imoralidade da nação, para remover a decadência espiritual da nação. Essa oração de entrega mudou o destino da nação de Israel. Olha que coisa tremenda. Deus levanta Samuel. Quem foi Samuel? Juiz, profeta e sacerdote. Olha que coisa tremenda. Juiz, profeta e sacerdote. Através da oração dessa mulher de entrega, o poder da entrega, levantou um profeta. Esse profeta ungiu um rei, e esse rei foi o maior rei de Israel, que foi Davi. Diga para o seu irmão: a sua entrega em todas as áreas da sua vida vai determinar o destino da sua geração, dos seus filhos, dos filhos dos seus filhos e dos filhos de teus filhos. Vai ativar toda a sua descendência. Meu Deus! Que coisa tremenda, que coisa poderosa! A entrega dessa mulher determinou o destino da nação de Israel. Querido, há um poder na entrega. Há um poder na entrega. É algo muito tremendo, muito, muito poderoso. Diga para o seu irmão: sem a entrega e compromisso, jamais chegaremos a algum lugar. Uma grande vitória espiritual é definida através de uma grande derrota pessoal para o Espírito Santo. Diga para o seu irmão: não tente convencer a Deus pelos seus méritos pessoais. Tudo que Ele deseja é que nós nos rendamos a Ele. Meu Deus! Tem pessoas que passam a vida toda tentando mostrar os seus méritos pessoais para Deus. Deus não precisa disso não, querido. Deus é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, sabe as nossas motivações. Deus é Deus do profundo. Deus é Deus da largura. Deus é Deus de eternidade a eternidade. O que nós precisamos fazer é parar de ficar tentando mostrar os nossos méritos para Deus. O que Ele está esperando de nós, sabe o que é? É uma rendição total da nossa vida. Uma rendição total das nossas vidas. Tudo. Entregar no altar do Senhor. Sua vida, seu casamento, seus filhos, suas finanças, seu ministério. Tudo. Entregar no altar do Senhor. E falar: Senhor, está aqui. É tudo para o teu reino. Tudo para a sua vontade, tudo para os teus desígnios, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Tiago capítulo 4, versículo 3, vamos ler comigo todos juntos. Tiago 4, 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A nossa petição, ela tem que ser uma petição santificada. Tem que ser uma petição de entrega.
uma petição direcionada para glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Assim tem que ser a nossa petição. E se as nossas petições estiverem alinhadas e santificadas, com certeza, dentro do propósito, olha só que coisa tremenda. Ela estava estéril, ela queria um filho, Deus queria um profeta. Quantas pessoas que querem prosperar, querem abençoar, aí Deus olha para o coração dessa pessoa: eu vou abençoá-la, sabe por quê? Eu abençoando ela, ela vai abençoar o meu sonho. Ela vai investir no meu sonho. Sabe, queridos, tudo é conectado, tudo é casado no mundo espiritual. Pedis e não recebes, porque pedistes mal. 1 João capítulo 5, versículo 14. Guarda esse versículo também, nunca mais você vai esquecer esse versículo. 1 João 5, 14. Vamos ler comigo todos juntos. 1 João 5, 14. E esta é a confiança que temos nele, se pedirmos alguma coisa segundo aos seus desígnios, aos seus propósitos, ele o que? Nos ouve. Diga para o seu irmão: Deus só vai entregar grandes coisas nas suas mãos se isso estiver alinhado com a vontade dEle, com o propósito dEle. Senão Ele vai te dar só um manazinho para você sobreviver na terra, como filho. Vai te dar só um manazinho. É filho, né? Não pode deixar meu filho passar fome, ter dificuldade. Eu vou dar só um manazinho para o meu filho. Mas algo grande tem que estar ligado com a minha vontade, com o meu reino, com o meu propósito, com os meus projetos, com os meus sonhos. Olha aqui. A Colgate, ela tem quase 200 anos de história. Quase 200 anos de história, a Colgate. Mais de 100 anos. Começou em 1906, em Nova York, William Colgate. E ele abriu a empresa com um propósito. Falou: Senhor, essa empresa é para abençoar o teu reino. Essa empresa é para investir no teu reino. E Deus falou assim: puxa vida, eu estava precisando de uma pessoa que investisse no meu reino. Eu encontrei. Então eu vou o quê? Abençoar. Começou a abençoar o William Colgate. Fazia sabonete, de sabonete foi para creme dental, foi indo. Se tornou o homem mais rico de Nova York. E ele começou dando 10% de dízimo. Conforme o crescimento de 10% passou para 20% de dízimo. Conforme o crescimento de 20% passou para 30%. Chegou a 50%. Abriu uma conta na empresa dele e colocou: a conta do Senhor. Todo mês o contador já tirava e já depositava esse valor na conta do Senhor. Na conta do Senhor. Passaram quase 200 anos. Quantas multinacionais na época de William Colgate, quantos milionários naquela época, faliram tudo, acabaram tudo. Os filhos dele deram continuidade aos mesmos projetos do pai. A Colgate não para de crescer, está no mundo inteiro. Quantas grandes empresas no Brasil, de 30 anos para trás já fecharam. Varig fechou na aviação, VASP fechou, Rio Sul fechou. No Rio de Janeiro, supermercados que o pessoal jamais esse supermercado vai fechar. Supermercado Leão fechou, Sendas fechou, que era uma potência, supermercado Sendas. O dono do Sendas foi morto pelo seu próprio motorista.
matou ele lá no sítio dele lá. Uma potência acabou, Mesbla acabou, tantas grandes empresas acabaram, grandes bancos fecharam. Queridos, só tem uma forma de uma bênção passar de geração para geração: se o Deus Todo-Poderoso estiver ali, sendo honrado, sendo respeitado, se o Deus Todo-Poderoso estiver no controle, na administração, debaixo da bênção, orientando, governando. Queridos, a Bíblia diz em Salmo 24 que tudo é do Senhor, o céu, a terra e os habitantes da terra. Tudo é dele, queridos. Eu quero finalizar essa palavra com um versículo dizendo que se você entender isso, colocar Deus acima de todas as coisas na sua vida, acima de todas as coisas na sua vida, amar a sua família, amar o reino de Deus e fizer conforme manda o protocolo, tempestade todos nós iremos passar, mas saiba de uma coisa: você vai prevalecer e vai vencer todas as adversidades nessa terra, porque o nosso Deus é poderoso. Ele nos envia e nos traz em segurança. Essa foi a promessa que Deus fez a Jacó: estarei contigo, não te deixarei, e você vai voltar em segurança, porque eu sou o Senhor da sua vida. Gênesis capítulo 28, versículo 15, vamos ver comigo todos juntos. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que tu fores, te farei tornar esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tem falado. Só o nosso Deus tem o poder de falar assim: olha, eu estou com você por onde quer que você for. Só o Deus pode falar isso. Só o Deus Todo-Poderoso pode falar isso. Nenhum presidente de uma nação tão poderosa pode falar assim: não, o exército vai me proteger, as forças armadas irão me proteger. Eu lembro recentemente de Muammar Gaddafi. Tinha um dos maiores exércitos da África, um homem poderoso, tinha um exército poderoso, forças armadas poderosas. E aquele homem dormiu, o presidente acordou com uma revolução no país. Em 3 meses, mataram ele. A palavra de Deus fala no Salmo 121. Vamos ler o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que te guarda, a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para todo sempre. Aleluia! É Ele que nos guarda. É Ele que guarda nossas famílias. É Ele que guarda nossa provisão, guarda os nossos filhos. É o Senhor que nos guarda, queridos. Vamos nos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. A terra